Olá, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Nesta hora eu estou aqui mais uma vez, agradecendo a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos concede de estudar um pouco da Sua palavra para a honra e glória do Senhor Jesus, né? E nos alimentarmos com o nosso pão espiritual, que é a palavra de Deus. Vamos fazer uma oração. Querido Pai, muito obrigado pelo dom da vida, por todo o cuidado e proteção, pelo perdão e tudo de bom que Tu tem concedido a nós. Nesta hora eu quero pedir o Teu perdão e a iluminação dos altos céus para expor essa mensagem maravilhosa da Tua palavra, para o meu alimento espiritual de todos que ouvem e aceitam a Tua palavra como a única verdade na vida. Nos usa como instrumento nas Tuas mãos, peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus irmãos, vamos falar hoje um assunto interessante aqui, né? Sobre a palavra de Deus. A gente vai continuar nas cartas ao Apocalipse, né? Falamos sobre duas, agora vamos falar sobre a terceira, que é a carta a igreja de Pérgamo. É uma igreja que tem as suas características. Você vê que cada carta ela apresenta uma característica diferente, né? De cada uma igreja. E diz assim: ao anjo da igreja de Pérgamo escreve. Essa aqui é a apresentação, né? Que é o versículo 12 de Apocalipse 2. Aí de estas coisas diz aquele que tem a esperança, a espada afiada de dois gumes. Então quem está falando aqui é Jesus Cristo, né? Diz a eles que eu tenho a espada afiada de dois gumes. E eu sei agir, posso agir. Isso aí, Jesus queria dizer exatamente isso, né? E aqui no versículo 13, ele faz uma reprovação. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então, Jesus está aqui fazendo uma advertência para a igreja de Pérgamo, porque já está no terceiro período, né? E cada igreja representa um período na história, né? E ele estava advertindo aqui, fazendo essa reprovação, porque estava sendo misturado, né? O cristianismo com o paganismo. Então Satanás estava se infiltrando dentro das igrejas, como até hoje ele faz, né? A cada época ele age de uma maneira diferente, porque ele é o estrategista, né? O diabo, ele conhece a Bíblia muito mais do que eu, mais você. Ele sabe fazer a contrafação. Então, Jesus está aqui, está dizendo, ó, conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então, meus irmãos, essa ideia de que Deus não está atento a todas as coisas, isso é ilusão. Deus está atento, ele está lá, ó. Mandou a notícia dizendo o que estava acontecendo. Então Deus também está atento aos nossos dias, o que está acontecendo. Por isso que eu sempre falo para nós, né? Vamos nos apegar à palavra. Vamos ler as escrituras sagradas. Vamos orar mais, pedir sabedoria a Deus, para que a gente consiga entender. Já que a gente não vai conseguir entender 100%, mas pelo menos o suficiente, para que a gente possa separar o errado do certo e procurar sempre fazer o que é certo, né? Porque o inimigo, ele tem as estratégias dele e engana muita gente.
A gente se ilude, às vezes, com coisas parecidas com a verdade. E se a gente não se apegar à palavra de Deus, a gente cai. E aqui dos versos 14 e 15 ele dá um conselho, diz assim: tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a amar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Está vendo aí? As ciladas, aqui está falando. Não sei se você conhece a história da Bíblia, mas Balaão foi um profeta que Balaque convidou para amaldiçoar Israel quando antes de entrar na Terra Prometida, né? E como Balaão não conseguiu, pelas suas profecias, fazer suas maldições, ele entrou pelo engano, a astúcia. Foi usado por Satanás para inventar sua astúcia, o quê? Comer coisas sacrificadas a ídolos e praticar a prostituição. Então, meus irmãos, hoje o que nós vemos é uma prostituição espiritual, né? Pessoas trocando de religião para tudo quanto é lado e dizendo que cada um é certa. Isso é uma prostituição espiritual. Quando se fala em prostituição espiritual e adultério, o adultério espiritual é a pior desgraça da vida do humano, ser humano. Pois ele troca Deus por uma coisa que não tem futuro. Ah, porque o pessoal hoje fica se admirando quando acontece adultério, né, entre homem e mulher, essas coisas todas. É errado, eu sei. Mas você já parou para analisar o adultério espiritual? É muito pior, 10 vezes mais. Porque o adultério humano você pode cometer, mas você não se afasta de Deus. E quando você comete o adultério espiritual, você já está dizendo que Deus não presta. E que o bom é aquele ídolo que você tem, que você assume. É brincadeira? Então ele está dizendo aqui, ó, o que é que Satanás faz? Tenho toda a vida contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a amar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticar a prostituição. Está vendo como é o engano? E o verso 16 diz assim, aliás o 15, outro sim também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Os nicolaítas eram um povo idólatra, né? Maus, que praticava as coisas mal e estava se infiltrando dentro do cristianismo com ideias mentirosas, falsas, para enganar o povo. É assim que Satanás engana, meus irmãos, as pessoas, não é? Ele não vem pessoalmente, ele usa pessoas. Bota dúvida na cabeça das pessoas a respeito da palavra de Deus. Aí as pessoas começam a estudar e interpretar do jeito que ele bem acha, que é certo. Não quer deixar, porque a Bíblia ela explica a si mesmo. Se você está procurando interpretação própria ou não. É só ele estudar ela certo. Mas o povo só quer estudar a parte da Bíblia e fazer uma religião com a parte da Bíblia. E esquece que a palavra de Deus ela é um todo. Não existe separação, né? Claro que existem coisas na Bíblia que nós não precisamos fazer mais, né? Praticar mais, o sacrifício e outras coisas de animais. Mas a palavra de Deus ela é correta. Ela nos corrige, ela nos ilumina. Então, o apóstolo escreveu aqui para a carta de Pérgamo, dando advertência, fazendo uma reprovação a respeito do que eles estavam praticando. Estavam aceitando doutrinas dos nicolaítas, doutrina de Balaão, que é o engano, a mentira, a falsidade, o sacrifício a ídolo, né? Tudo isso estava sendo infiltrado na igreja naquela época. Por isso que Jesus mandou essa repreensão, mandou esse aviso também, que
Geralmente Deus repreende com amor, né? Avisando, explicando, dizendo o que vai acontecer. E os nicolaítas, os idólatras, ele não prepara você para o futuro, não. Ele só apresenta o presente para você, das ideias deles. Mas você já viu um idólatra prometer o céu, falar do céu para ninguém? Falar a volta de Jesus para ninguém? Ele só acredita no ídolo dele. O ídolo dele não tem salvação. Aí muita gente se engana. O ser humano não tem salvação. Quem tem salvação é Jesus Cristo. E ele está aqui nos advertindo para tomarmos cuidado com esse tipo de doutrina. E você sabe que hoje em dia o mundo está cheio aí, né? De doutrina de nicolaítas, de Balaão, de sacrifício de ídolos, né? Muita gente sacrificando carne, animais a ídolos e comendo, como você vê por aí, né? Então nós estamos sendo advertidos, porque nós precisamos de nos purificar espiritualmente, né? Essa é a realidade. A palavra de Deus, ela é uma purificação espiritual. Ela lhe traz um equilíbrio. Quando você estuda ela, ora a Deus e procura praticar o que ela ensina, você tem um equilíbrio. Você não critica ninguém, você não acusa ninguém, mas também não aceita os erros que as pessoas têm. Quando você tem a oportunidade, você dá conselho. Você mostra a palavra. Porque nós não temos poder, que tem poder é a palavra de Deus. Em tudo que você use ela da maneira correta, o Espírito Santo vai atuar em você e na pessoa que vai lhe ouvir. Entendeu? Isso é que é importante, pelo seu bom testemunho, né? E aqui, no verso 16, ele faz a promessa, né? Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti, sem demora. E contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Então, o conselho, né? Aliás, aqui é o conselho do verso 16. Você vê que no início do verso 20, porque aliás, do primeiro verso que eu li da carta, ele diz o quê? A igreja que estava em Pérgamo, coisa diz dessa maneira, a última, e que esteve vivo e estive morto e me revivi. É o próprio Jesus que aconteceu isso com ele, né? Então ele está dizendo aqui, portanto arrepende-te, e se não verei a ti sem demora, e contra ele pelejarei com a espada da minha boca. Então, meus irmãos, quando nós estamos no erro, Deus não vem nos condenar de primeira logo. Ele vem nos aconselhar. E aqui ele está dizendo o quê? Arrepende-te. Senão eu venho sobre ti de surpresa. Ele está dando aqui um conselho maravilhoso para nós. Os irmãos, o cristão, nós como cristãos, nós temos que estar sempre em atitude de arrependimento, de gratidão, de oração e de estudo da palavra. A gente precisa se alimentar 3 vezes por dia, né? E também a gente precisa também estar se alimentando espiritualmente. Nem só 2 nem 3 vezes, é o tanto que for possível. Não perca seu tempo com coisas banais, coisas vãs, que não lhe traz nenhum benefício espiritual. Pegue o tempo precioso que Deus está lhe dando e dedique a estudar a palavra, a orar, a agradecer, né, a conhecer melhor o plano de Deus, esse Deus maravilhoso para nós. Então ele está nos aconselhando aqui. Meus filhos, arrependam-se. A pessoa que não se arrepende dos pecados, tem gente que não se arrepende, ele finge que se arrepende, mas lá dentro ele fica alimentando pecados. Então nós temos que pedir a Deus para que Ele nos limpe, nos purifique dessas práticas pecaminosas que nós seres humanos praticamos, né?
E aqui no último verso da carta diz assim, aí agora ele faz uma promessa. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Veja que aqui o Espírito está atuando não é só na igreja, nas igrejas. Que aqui ele fala sobre 7 igrejas, né? Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha, é escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Que promessa maravilhosa, né, irmão? Eu fico admirado, meus irmãos, de nós seres humanos, como nós somos ingratos, né, para com Deus. Porque Deus está nos prometendo tanta coisa boa de graça. E nós preferimos trabalhar, ganhar dinheiro para comprar o pecado, comprar as coisas do pecado, que é pago. Então, meus irmãos, isso é muito triste, né? Deus vê os seus filhos lutando aqui na terra e Deus dando a oportunidade de salvação gratuita, e ele prefere pegar o que Deus dá de bênção material e comprar o pecado, comprar as práticas pecaminosas. Imagine isso, né, no coração de Deus. Como é que Deus não fica triste de ver os seus filhos fazendo isso, né? Então, mais uma vez, diz o quê? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre esta pedrinha é escrito um nome novo, qual ninguém conhece, exceto o que a recebe. Ao vencedor. Quem é o vencedor? Como é que nós somos vencedor? Pelo sangue de Jesus Cristo. Nos entregando a Ele todos os dias e procurando fazer a vontade dEle. Não precisa você estar comprando coisas erradas, não. Se dedique a Deus, ao estudo da palavra, né? Que Deus vai ajudar e você vai ser um vencedor, vai ter um novo nome. Que maravilha, né? Você ter a certeza da salvação de Jesus Cristo. Porque você é um vencedor, porque você abandonou as coisas pecaminosas e agora está dedicando a sua vida a Jesus, né? Que maravilha, né? Coisa boa. Então, meus irmãos, aqui tem um comentário que eu gostaria de ler para vocês, para a gente enriquecer mais aqui o nosso conhecimento da palavra, né? Diz assim: Pérgamo significa altura ou elevação, pois a cidade construída pelos gregos estava numa elevação de 300 metros acima do nível do mar. Então, é um período que representa elevação, porque estava sobre um monte. Mas essa elevação aqui, nós podemos aplicar ela espiritualmente. Quando você está estudando a palavra, fazendo a vontade de Deus, você está se elevando espiritualmente. Então, o conselho de Éfeso é para que a gente se arrependa e nós seremos elevados, né, espiritualmente. É dito que lá é onde está o trono de Satanás, né? Como nós vimos aí no versículo da Bíblia. Após a derrota para os persas, no ano 539 a.C., sacerdotes da Babilônia fugiram para a Ásia Menor e fixaram-se em Pérgamo. Está vendo aí a questão da mensagem de falar que Satanás estava ali atuando? Porque os babilônios, eles eram idólatras, né? Tinha vários deuses, né? Ali continuaram a promover os ritos de sua religião politeísta. Ou seja, a religião politeísta é aquela que tem vários deuses, né? E os elementos deste culto místico foram transferidos para Pérgamo e depois para Roma. Então nós vemos aí de onde vem
toda da origem idólatra. Já vem desde os babilônios, dos egípcios, dos assírios, aqueles povos antigos, era tudo a idólatra. Eles adoravam o sol no primeiro dia da semana. Aí eles tinham o sol como um deus, né? Os egípcios adoravam o Nilo, o rio Nilo como deus também. Eu já vi uma letra até de uma música que os egípcios fizeram para o rio, cantando louvores ao Nilo. Uma coisa que é totalmente proibida, né? Porque um rio é uma bênção que Deus dá, mas não é um Deus. Quem criou o rio foi Deus. Como é que você vai louvar um rio como um Deus? A água dele só serve para você criar os alimentos. Mas o Criador de todas as coisas é Deus. Diz mais aqui. Foi assim que quase imperceptivelmente os costumes pagãos ingressaram na igreja cristã. Então, meus irmãos, a idolatria, o paganismo, ele infiltra nas igrejas cristãs com o nome de cristianismo. Ele não infiltra lá dentro da igreja com o nome errado, não. Ele vem de mansinho. Não, a Bíblia diz assim, mas se a gente fizer desse jeito aqui, fica melhor. Nós vamos ter mais força, mais união. E são até unidos nesse ponto, né? Porque é uma estratégia do inimigo. Como eu já disse antes, ele não vem mais pela força, ele vem pelo engano. E o inimigo está enganando muita gente aí com essas estratégias. Isso não é de agora, isso é desde essa época lá, né? Você vê que essas cartas aqui, elas foram escritas no primeiro século. Na nossa era, quase 2000 anos atrás. Então veja o quanto que Satanás tem trazido coisas erradas para dentro da igreja cristã. Né? Com a farsa de união, de amor e que não sei o quê. Não, nós aceitamos vocês aceitam nós dessa maneira. E muita gente está aceitando, está caindo, né? Mas as advertências estão aqui nas cartas do Apocalipse. Tome cuidado. Né? Diz assim mais. Enquanto a igreja foi perseguida, não houve conformidade com o paganismo. Todavia, quando cessaram as perseguições e o cristianismo entrou nas cortes e palácios reais, perdeu a simplicidade dos ensinos de Cristo e dos apóstolos, em troca da pompa e orgulho dos sacerdotes e governantes pagãos. Está vendo aí? E isso só começou a acontecer no ano 313, quando foi editado o Edito de Tolerância. Porque antes os cristãos eram perseguidos, confiscados seus bens materiais e eram foragidos, porque o paganismo administrado por Roma, imperial, não aceitava o sábado, porque o dia de guarda, que era o primeiro dia da semana, que era conhecido como o dia do sol, era o dia de guarda deles. E o cristianismo, naquela época, sempre guardou o sábado, né? Os cristãos verdadeiros sempre guardam o sábado até hoje, né? Porque o sábado é o selo de Deus. Então a Bíblia diz que os seus fiéis vão ser selados. Então o selo dos cristãos é o Espírito Santo e o sábado de Deus, né? Aí eles, para não divergir mais, aí no ano 313 foi editado o Edito de Tolerância, como diz. Não, nós agora vamos aceitar vocês, e vocês aceitam nós, e nós vamos congregar junto. Aí dessa época para cá começou a transferência da guarda do sábado para o domingo. E foi o primeiro edito de transferência de guarda, foi no ano 321, por Constantino, que era o imperador de Roma, né? Então você vê como é que as coisas vão se infiltrando dentro da igreja
Aí a maioria dos cristãos aceitaram, aí Roma passou a exercer o cristianismo falso, com o dia de guarda falso, e aí foi amenizado a perseguição só. Os bens dos cristãos foram devolvidos, não foram mais perseguidos, mas a mentira entrou dentro do cristianismo, né? O inimigo usou os líderes para infiltrar dentro do cristianismo. O verdadeiro cristianismo é a mentira e a falsidade, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Se a gente não tiver uma comunhão, a leitura séria com Deus, com a Bíblia, oração, a gente vai ser enganado. Porque o inimigo ele é astuto e tem poder para enganar a gente. Ele enganou os próprios anjos lá no céu, que não tinha pecado, imagine nós, somos pecadores, né? Então, agora o período profético de Pérgamo. Pérgamo representa a história da igreja cristã do ano 313 até o 538 da era cristã, né? Quando após a queda de Roma Ocidental, no ano 476, sai de cena o imperador e surge o papado. Né? Quando o poder de Roma imperial cai, aí agora surge o poder civil, né, administrativo, passou o poder para a igreja, né, a igreja romana. A transigência entre o paganismo e o cristianismo nesse período resultou no desenvolvimento do homem do pecado. Está escrito lá em 2 Tessalonicenses 2, o verso 3. Você pode conferir lá na sua Bíblia, né? Opondo-se a Deus e exaltando-se sobre ele. Então nós vemos aí que teve um período que a igreja romana ela se opôs à palavra de Deus e se exaltou acima de Deus, né? Então as pessoas que conhecem a história e as profecias sabem de tudo isso que aconteceu, né? Foi quando começou o paganismo com o nome de cristianismo crescer. Começaram a mudar o dia de sábado para o domingo. E aí foi crescendo e tomando espaço, né? Em 533, Justiniano, imperador de Roma Oriental, já havia declarado ser o Papa cabeça de todas as igrejas. Em fevereiro de 538, após a expulsão de Roma da última tribo antagônica ao papado, ou seja, contra, né, o papado, os ostrogodos, deu-se o início ao período de supremacia papal, que, segundo a profecia, deveria durar 1260 anos, né, de acordo com Daniel 7:25 e Apocalipse 12, verso 6 e 13, verso 5. Então, meus queridos irmãos e irmãs, aqui está mais uma advertência da palavra de Deus, mais um alerta, né? E Deus mandou para nós. Como eu disse, quando a gente está no pecado, Deus não se aproxima de nós para nos condenar. Ele se aproxima para nos advertir, para nos orientar, para nos fortalecer. Agora, isso só acontece na minha vida e na sua vida quando nós aceitamos. Agora, se nós está com a palavra de Deus na mão, não estuda ela, fica pegando versículos aqui e acolá da cabeça dos outros ainda, interpretação dos outros. Como é que nós vamos ser abençoados espiritualmente? Não fica difícil? Então, o conselho de Cristo aqui para a igreja é o quê? Se arrependam, tomem cuidado, que o inimigo está no meio de vocês. Né? Como é que o inimigo estava lá? Com as doutrinas de Balaão, dos nicolaítas, doutrina satânica, infiltrada dentro da igreja. Dizendo que isso não era pecado, que aquilo não fazia mal. Por quê, meus irmãos? A mentira da serpente lá para Eva, ela continua até hoje.
Foi o que a serpente disse para Eva. É certo que vocês não vão morrer. Quando a serpente disse isso, Satanás, ele está dizendo que Deus era mentiroso. E Eva acreditou na mentira. Achou que Deus estava enganando ela. E assim acontece hoje, do mesmo jeito. Não, isso não é pecado, isso não faz mal, isso não sei o quê, todo mundo faz. Nós não devemos andar por o que os outros fazem. Nós devemos andar pelo que a palavra de Deus nos diz. Por que ela nos orienta. Por quê? Porque é o amor de Deus sendo manifestado na sua vida e na minha. É a graça salvadora de Deus atuando na minha vida para que eu me arrependa, para que eu deixe minhas práticas erradas e ponha em prática os ensinamentos da palavra de Deus. É assim que funciona. Então essa carta maravilhosa que Cristo mandou para Pérgamo, não foi só para ele lá não, é uma advertência para nós hoje. Então, se você que tem a Bíblia aí, se você não tem, compre uma, adquira uma, que a Bíblia é o manual de sobrevivência que nós temos para sobreviver aqui, equilibrados, e a orientação para conhecermos o plano de salvação de Jesus Cristo, nosso Senhor. Que essa seja a sua atitude, a minha, a nossa, né? Todos os dias da nossa vida. Até que Cristo volte para nos buscar. Amém? Então, mais uma vez, eu quero aproveitar, pedir a você que se inscreva no canal, dê essa força aí para o canal para que a palavra de Deus cresça e que o Senhor Jesus Cristo seja exaltado através dessa pequena palestra, através do nosso conhecimento do estudo da Bíblia. Amém? Quero pedir que Deus abençoe você, sua família, seus negócios, seu trabalho, sua vida em geral, né? Mas para que isso aconteça, você precisa estar mais atualizado na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus ela é uma espada de dois gumes. Ela penetra até as juntas e medos da alma, né? Como diz. E ela vai, quanto mais você vai lendo, o Espírito Santo vai abrindo a sua mente e vai infiltrando dentro de você verdades que você não conhecia. Você vai ser bem sucedido, né? Que isso aconteça na sua vida, na minha vida e na vida de todos aqueles que buscarem a palavra de Deus com sinceridade. E então, meus irmãos e irmãs, quero terminar com aquela frase de sempre. No dia que você aceitar Jesus como seu salvador pessoal, as suas atitudes nunca mais vão ser as mesmas. O Espírito Santo de Deus vai atuar na sua vida e você vai ter atitudes maravilhosas para honrar e glorificar e exaltar o nome de Deus. Amém? Fiquem com Deus.